E nos próximos capítulos da novela Alma Gêmea, Rafael decide ir até a polícia e denuncia Cristina pelos crimes que ela cometeu. Mas antes da gente continuar com o vídeo, me deixe seu like que me ajuda demais. Se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nada e ficar por dentro de tudo o que vai acontecer em Alma Gêmea. Aí me conta, de qual cidade você está assistindo o vídeo? E qual nota a novela está merecendo? E nos próximos capítulos da novela Alma Gêmea, Cristina e Ivan chegam até o apartamento dela depois do enterro de Débora. E Cristina fala: "Foi doloroso, foi terrível, mas eu não vou cair agora." E Ivan diz: "Você tem o dinheiro que sua avó deu, Cristina. Não é o suficiente?" E ela responde: "O suficiente para levar uma vida mais ou menos. Nada do que eu sempre sonhei." E Ivan fala: "Eu posso trabalhar para nos sustentar." E Cristina pergunta: "Fazendo o que, Ivan? Trabalhando como motorista? Eu não nasci para ter uma vida modesta." E ele diz: "A sua mãe tentou e deu no que deu. Cristina, quem sabe estamos indo longe demais? Quem sabe devemos desistir?" E ela pergunta: "Vai me abandonar agora, Ivan? Vai me deixar sozinha?" E ele responde: "Não, não, eu nunca te deixaria sozinha. Sou louco por você, Cristina." E ela diz: "Pois então ouça. Nunca mais toque na palavra desistir. Ela não existe no meu vocabulário. Mesmo sem a mamãe, eu pensarei num plano." E Ivan pergunta: "Plano?" E Cristina responde: "Para recuperar as joias. Essa será a minha vitória, Ivan. Eu vou recuperar as joias. E, é claro, me vingar da Serena." Ivan então vai até a janela e fala: "Cristina, acho que vai receber visita." E ela questiona: "Quem?" Já lá embaixo do prédio, Rafael diz: "Me espera aqui embaixo, Ciro, por favor." E ele fala: "Deve tomar cuidado, Rafael." E Rafael diz: "Eu preciso falar a sós com a Cristina. Tenho uma oferta para fazer a ela." Já no apartamento, Ivan fala: "Ficarei lá dentro. Se for preciso, eu apareço." E Cristina diz: "Não quero violência, Ivan. Do Rafael cuido eu." Ela então abre a porta. Rafael entra e fala: "Não é um desejo meu, mas da Serena. Ela insiste em que eu chegue a um acordo financeiro com você para acabar de vez com essa história. Por amor à Serena, eu estou disposto a deixá-la partir. Eu vim fazer uma oferta." E Cristina fala: "Pensa que eu vou aceitar suas migalhas, Rafael? Eu quero muito dinheiro." E Rafael diz: "Cristina, eu estou aqui contra a minha vontade. Eu queria te pôr na cadeia." E Cristina rebate falando: "Tente se for capaz." E Rafael diz: "A Serena, que só vem o bem, achou melhor deixar você partir. Mas percebo agora que não deveria ter seguido o conselho dela. Eu amo a Serena e ela me ama, mas ela não vê a maldade. Por isso, eu vou fazer o que sempre quis. Eu vou te pôr na cadeia." E Cristina fala: "Quero ver se consegue." E Rafael diz: "Nem que seja a última coisa que eu faça na vida." E Cristina rebate falando: "Eu vou arrancar todo o seu dinheiro. Vou viver no luxo às suas custas com outro homem muito melhor do que você." E Rafael pergunta: "Mas com quem, Cristina? Com aquele rapaz? Com o motorista?" Ora, mas como pode cair tão baixo? E não precisa se preocupar,
porque eu acho que ele está envolvido até as orelhas em todos esses golpes. Vai para a cadeia também. E Cristina diz: quero ver se você consegue. Não tem provas, Rafael. E ele fala: quando eu terminar, Cristina, vai estar de joelhos. Rafael então volta para o carro e diz: vamos para a delegacia, Ciro. Vou denunciar a Cristina. Rafael chega na delegacia e diz: doutor delegado, até agora me comportei como um cavaleiro. Hesitei em coisas que não deveria ter hesitado, mas agora chega. Eu sei, eu tenho certeza de que a Cristina foi responsável pela morte da minha primeira mulher. E o delegado fala: mas é uma acusação muito séria que você está fazendo. E Rafael diz: sim, é sim. A Cristina mandou aquele homem roubar as joias. Aquele homem que morreu aqui na sua prisão. O Guto. Ele matou minha mulher durante o roubo. O tiro era para mim. A Luna se jogou na minha frente e recebeu a bala que teria me matado. E o delegado pergunta: faz muito tempo, não? E Rafael responde: faz muito tempo. E Ciro fala: eu tenho provas, doutor delegado. E Rafael pergunta surpreso: provas? E Ciro responde: eu não disse nada antes, Rafael, para não aumentar a sua dor. Quando encontramos as joias, elas estavam no fundo de uma maleta, junto com um caderno de anotações do Guto. Lá, ele conta tudo o que aconteceu na noite da morte da Luna. Tudo sobre o relacionamento dele com a Cristina. E Rafael questiona: mas por que não me disse antes, Ciro? E ele responde: porque é inútil. E Rafael diz: inútil, Ciro? Inútil? Sabe o nome do responsável pela morte da minha mulher? Sabe o culpado? E diz que é inútil? E o delegado fala: eu lamento, mas é realmente inútil. E Rafael pergunta: ora, como assim? E o delegado responde: pelas leis desse país, após tanto tempo, mesmo um crime de morte prescreve. Ela não pode mais ser julgada. E Rafael fala inconformado: mas que lei é essa? Que lei é essa que deixa de punir um criminoso só porque o tempo passou? Ora, como pode uma lei perdoar um assassinato a responsável por ceifar uma vida no auge? Ora, a Luna estava tão feliz. Ela tinha estreado como primeira bailarina. Ela me amava. Tinha um filho de apenas 1 ano. Mas como uma lei pode deixar de punir a responsável por um assassinato? E Ciro fala: eu lamento, Rafael. São raros os países em que os crimes não prescrevem depois de tanto tempo. E Rafael diz: eu não vou me conformar, Ciro. Eu quero colocar a Cristina na cadeia. Chega, eu já hesitei tempo demais. Já perdi tempo demais. Doutor delegado, faça o favor de nos acompanhar. Enquanto isso, no apartamento de Cristina, Ivan fala: é melhor fugirmos. Ainda temos o dinheiro da sua avó. Eu sei que não é muito, mas é melhor do que nada. E Cristina diz: não, eu não vou fugir, Ivan. O Rafael não tem como me prender. Você é quem deve tomar cuidado. E Ivan questiona: eu? E Cristina responde: sim, foi com a mamãe buscar o extrato que provocou o ataque cardíaco no Guto. E depois nela mesmo, Ivan. Não diga nunca que ajudou a mamãe a conseguir o veneno. E ele diz: eu não vou abrir a minha boca. E Cristina fala: você sabe, temos que nos manter firmes agora. Eu é que vou acusar o Rafael.
E sem entender, Ivan questiona: acusar o Rafael? E Cristina responde: de difamação, para não ter que pagar o que tenho direito. Sou a esposa legítima do Rafael. Tenho direito à metade do que ele tem. Vou agir, Ivan. Eu vou denunciar o Rafael. Enquanto isso, Rafael leva o delegado até o consultório de Eduardo e fala: chega de meias palavras, Eduardo. Quero que diga exatamente o que acha sobre a morte da Débora. E sem entender, o delegado pergunta: como assim? O que a morte da dona Débora tem a ver? E Rafael responde: eu e o Eduardo chegamos à conclusão que a Débora queria me matar, mas ingeriu o veneno por engano, porque houve uma troca de posições dos copos na bandeja. E confuso, o delegado questiona: podem explicar isso melhor? Doutor, o que significa isso? E Eduardo responde: desde a morte do Guto, em plena delegacia, eu tenho as minhas suspeitas. O ataque cardíaco veio bem a calhar, não veio? Ele ia fazer revelações importantes. Agora, a dona Débora teve um ataque cardíaco semelhante ao dele. E o delegado diz: sim, eu me lembro. Eu mesmo achei estranho. O laudo da perícia sobre a morte daquele homem não tinha nenhuma conclusão definitiva. Não havia rastros de veneno. E Eduardo fala: doutor delegado, existe um remédio para o coração, a digitalina, feita a partir de uma planta, a dedaleira, que tomada em grandes quantidades provoca ataque cardíaco sem deixar vestígios. E Ciro diz: já conversamos sobre isso. A dedaleira não deixa rastros. E o delegado pergunta: querem exumar o corpo da dona Débora? Mas ela acaba de ser enterrada. Por que não pediram a perícia antes? E Eduardo responde: porque tenho certeza que não vamos encontrar sinal do veneno. Da mesma maneira como não encontramos no Guto. São raros venenos que agem dessa maneira, mas existem. E Ciro fala: para comprovar a nossa tese, só há uma prova circunstancial. Se descobríssemos, por exemplo, onde a dona Débora conseguiu comprar o extrato da dedaleira. E o delegado pergunta: acha que a dona Cristina sabia que a mãe pretendia fazer isso? E Rafael responde: não sei, mas tenho certeza que a mãe dela envenenou o Guto e quis me envenenar também. E Eduardo fala: na ocasião da morte do Guto, a Cristina estava internada. Foi logo após o assalto. Lembra-se, Rafael? E ele diz: como poderia me esquecer? E Ciro fala: isso será o suficiente para inocentar a Cristina. Ela estava numa cama de hospital. Mesmo assim, acho que vale a pena interrogar o motorista. Ele deve ter levado a dona Débora para comprar o veneno. E o delegado diz: é o que eu farei. E Rafael fala: eu não aceito. Não aceito. Não é justo que a Cristina fique livre pela segunda vez. Quanto mais falamos, mais percebo que a Cristina está não só envolvida em armadilhas, mas também em crimes. Ainda vai ficar livre mais uma vez para lutar pelo meu dinheiro? Não é justo. Sim, a Serena já me ensinou que o dinheiro, que os bens materiais não significam nada, mas não é justo. E o delegado fala: mas não há como fazer uma acusação formal. E Ciro diz: é inútil, Rafael. E Rafael fala: espere, há uma acusação que eu posso fazer. Quando eu estava doente, imóvel, de cama, a Cristina me torturou. Ela queria que eu ficasse doente. Ela queria me matar.
Doutor delegado, ao menos essa acusação o senhor tem que ouvir. E o delegado pergunta: além do seu testemunho, tem provas? E Rafael responde: mas o meu testemunho não basta? E Ciro fala: Rafael é a parte interessada no processo de separação. O juiz pode achar que está exagerando para não dar dinheiro a Cristina. Rafael pense: tem alguma prova? E Eduardo responde: sim, talvez eu tenha. E surpreso, Rafael pergunta: você? E Eduardo responde: a minha enfermeira, Judite. Ela estava na casa e o acompanhou durante a doença. Ela percebeu que não estava sendo bem tratado. Pode testemunhar. Quem sabe você consiga colocar a Cristina em maus lençóis. Nisso, o delegado chega até a delegacia e o policial fala: doutor, tem alguém querendo falar com o senhor. Ele então entra em sua sala e dá de cara com Cristina, que diz: eu vim fazer uma acusação contra o meu marido. Doutor delegado, uma acusação contra o Rafael. Nisso, Eduardo e Rafael chegam até a casa de Rafael. E Eduardo fala: precisamos falar com você, Judite. E surpresa, ela pergunta: comigo? E Eduardo responde: era a enfermeira da casa quando o Rafael estava doente nas mãos da Cristina. Eu mesmo observei que ele estava definhando. E Serena fala: eu temi pelo Rafael. Sei que a Cristina não cuidava dele como devia. E Rafael diz: Judite, quando eu estava de cama, imóvel, eu estava consciente. No início eu não via com precisão, sentia dores enormes, mas eu vi coisas que eu gostaria de esquecer. A Cristina me torturou, não me dava remédios, me humilhava, me batia. Judite, eu quero processar a Cristina por ter colocado a minha vida em risco. E Eduardo fala: precisamos do seu testemunho. E Rafael pergunta: acha que pode nos ajudar? Acha que tem provas de que a Cristina me fez? Enquanto isso, na delegacia, o delegado fala: por favor, queira se sentar. E Cristina diz: quero denunciar o Rafael, doutor delegado. E ele fala: eu não entendo. Ele também fez denúncias contra a senhora. E Cristina diz: um truque dele, para se antecipar, tentando me vencer nos tribunais, doutor delegado. O senhor sabe como é horrível a vida de uma mulher sem marido. Tenho os meus direitos, embora o Rafael já tenha demonstrado que pretende me deixar na miséria. Ele já colocou outra mulher em meu lugar. E o policial fala: é fato, eles sempre se gostaram, não é? E o delegado diz: policial, não dê palpite. E Cristina fala: o Rafael me expulsou da minha própria casa e agora está me difamando, fazendo acusações sem poder provar. E o delegado diz: sim, ele fez acusações. E Cristina fala: pois eu tenho um assunto muito mais grave, doutor delegado. E ele questiona: mais grave? E Cristina responde: minha mãe faleceu durante uma visita à casa dele. Ela bebeu um refresco que lhe foi oferecido lá e, em seguida, sofreu um ataque cardíaco. Pelo menos assim me disseram. E o delegado pergunta: aonde quer chegar? E Cristina responde: eu acuso o Rafael pela morte da minha mãe. E o delegado questiona: se acha que a sua mãe pode ter sido assassinada, por que não exigiu uma autópsia do corpo antes que ela fosse enterrada? E Cristina responde: doutor delegado, eu estava sofrendo. A minha mãe era tudo para mim.
meu alicerce, meu apoio. Só ela ficou do meu lado quando o Rafael brigou comigo da maneira mais injusta possível. Eu fiquei ali, do lado dele, cuidando do Rafael enquanto ele estava doente. Pra quê? E o delegado fala: parte das denúncias que o seu marido fez contra a senhora são de maus-tratos durante a doença. E Cristina diz: tenho a minha consciência tranquila, doutor delegado. Chame os médicos do hospital, que viram o quanto eu me preocupava com meu marido. Mas agora, o que importa é a acusação que eu quero fazer contra o Rafael. A morte da minha mãe foi muito suspeita. E o delegado fala: eu vou investigar. E se houver evidências de que sua mãe foi mesmo envenenada e que ele tem algo a ver com isso, eu coloco o seu Rafael atrás das grades. Já na casa de Rafael, ele diz: Judite, tem alguma prova de que a Cristina me maltratou para que eu possa acusá-la? E ela responde: eu posso testemunhar. Prova, eu não tenho. A Cristina ficava o tempo todo com o senhor. Eu percebi que ela deixava de dar os remédios. E uma vez, eu vi que estava com os lábios queimados. E Rafael fala: sim, ela botou sopa fervendo na minha boca. E Serena diz: só de ouvir isso eu sofro, Rafael. E ele fala: Serena, se hoje estou aqui, é porque você me tirou das mãos da Cristina. Eu não teria sobrevivido. E Eduardo diz: sim, você estava definhando. Mas o Rafael sofreu queimaduras no incêndio. Os lábios poderiam estar queimados. Não tem como provar que foi a sopa. E Judite fala: ela não dava os remédios. Isso eu posso afirmar. E Rafael questiona: lembrou-se de alguma coisa, Judite? Nisso, Ciro chega e eles contam tudo a ele. E Ciro fala: sim, entendi. A Judite era enfermeira aqui e constatou que você não estava recebendo o devido tratamento, Rafael. E Judite diz: eu pedi para a Cristina chamar o médico e ela se recusou. O que acha, Ciro? E ele responde: bem, pelo que eu conheço de processos, é pouco ainda. E inconformado, Rafael fala: pouco, Ciro? Pouco? A Cristina quase me matou. Eu passei fome, dor. E Ciro diz: não podemos sequer provar que ela não deu o remédio. A Judite pode testemunhar, mas não pode afirmar categoricamente que viu a Cristina te maltratar. E Rafael pergunta: sim, e a janela aberta? E Ciro responde: bom, ela pode alegar que abriu a janela só um instante para renovar o ar do quarto. Ou então, simplesmente dizer que a Judite está mentindo. Será palavra contra palavra. E Judite pergunta: então meu depoimento não tem valor nenhum? E Ciro responde: sim, tem, é claro. Ele confirma a acusação do Rafael, mas não é conclusivo. E decidido, Rafael fala: pois é o que temos. Eu vou agir contra a Cristina. Nisso, a campainha toca, e ao ver quem é, Rafael diz: ah, delegado, bom que veio. Estávamos agora mesmo reunindo fatos para o processo que vou mover contra a Cristina. E o delegado fala: vim tratar de um assunto mais sério. E Rafael questiona: mais sério? O que pode ser mais sério do que colocar a Cristina na cadeia? E o delegado responde: terá que se defender, seu Rafael. A dona Cristina o acusa de ter planejado a morte da mãe dela. É o senhor que corre o risco de ir para a cadeia. E Serena fala: é injusto. Ela que faz tanto mal, que provocou tanta dor.
Eu não aceito que seja essa a justiça do povo da cidade. Na mata, nós usamos as palavras para mostrar os fatos. Aqui não. Vocês usam as palavras para esconder a verdade. E Rafael diz: Serena, nós devemos encontrar uma solução. E ela fala: Meu amor, eu temo tanto por você. Eu tenho tanto medo pela nossa felicidade. Por isso, eu queria que arrumasse um jeito, um acordo com a Cristina. No fundo, eu sabia. Ela é como um bicho acuado, e bicho acuado ataca. Agora ela atacou. Ai, Rafael, dói. Eu sinto tanta dor por saber que ela ainda pode nos fazer mal. Dói. Nisso, Serena acaba desmaiando nos braços de Rafael, que a leva para o quarto. Ela então desperta e Rafael pergunta: Como está se sentindo, meu amor? E Serena responde: Eu senti uma dor na minha marca de nascença, depois ficou tudo escuro. E Eduardo fala: Judite, fique com ela, deve ficar em repouso, Serena. E ela diz: Não, doutor, eu quero ficar ao lado do meu marido. E Rafael fala: Serena, não vai poder me ajudar enquanto se sentir assim. Eu já volto. Eles saem do quarto e Rafael pergunta: O que acha? Não é a primeira vez que ela desmaia assim. E Eduardo responde: Rafael, eu já insisti diversas vezes que a Serena precisa fazer uma série de exames. Não podemos adiar mais. E Rafael fala: Eu sei, e eu vou convencê-la a fazer os exames. Já na sala, Felipe fala inconformado: É inacreditável. A Cristina está acusando o papai? E o delegado responde: Exatamente. Diz que ele está envolvido na morte da mãe dela. E Felipe fala: Pois eu vou testemunhar contra a Cristina. O delegado pergunta: Acerca de que fato? E Felipe responde: Na doença de papai. Ela não cuidou dele como devia. E o delegado questiona: Observou alguma coisa? E Felipe responde: Ela me pôs para fora de casa. Fez isso porque tinha má intenção. Depois eu soube tudo o que tinha feito ao meu pai. E Ciro diz: Felipe não pode testemunhar sobre algo que não viu. E Eduardo fala: A Cristina foi muito esperta e continua sendo. Fez uma acusação mais grave. Atacou para se defender. E Rafael diz: Pois dessa vez ela não vai vencer. Eu garanto. E o delegado fala: Seu Rafael, o senhor é um homem com uma bela reputação. Apesar do que dizem contra a dona Cristina, eu não posso acreditar que ela tenha feito tanto mal. Já vi outras brigas de casais. Muitas vezes, as ofensas vão longe demais. E Rafael fala: Vai me propor um acordo, delegado? Pois saiba que contra a minha vontade eu já teria feito esse acordo. Mas ela não quer. E o delegado fala: Ela o acusa de assassinato. É muito grave. E Rafael diz: Pois eu vou vencer, porque sou inocente. Qual é o próximo passo? E o delegado responde: Pedirei o laudo do hospital para onde Dona Débora foi levada. É praxe verificar a causa da morte. E Eduardo fala: Eu assinei o atestado de óbito. Foi ataque cardíaco. Mas como já disse para o senhor, pode ter sido provocado por veneno. E o delegado diz: Pedirei o laudo e abrirei inquérito para saber se ela foi mesmo envenenada. E Rafael fala: Eu já disse, doutor, eu já disse. Suspeito que a própria Débora, ao tentar me envenenar, tenha se confundido e morrido no meu lugar. E o delegado diz:
Tem como provar o que disse? Ou a sua situação ficará complicada? E Rafael pergunta: complicada? Como assim? E o delegado responde: seu Rafael, ela morreu após ingerir um suco servido aqui na sua casa. Se ela foi mesmo envenenada e o senhor não puder provar a sua inocência, eu serei obrigado a pedir a sua prisão. E aí me conta, o que vocês acharam aí da Cristina ter conseguido reverter o papel aí e de acusada saiu como ela sendo a vítima? Vocês acham realmente que ela vai conseguir aí provar que o Rafael foi o responsável pela morte da mãe dela? Vocês acham que ela vai conseguir aí manipular de tal forma que ele vai ser preso ou não? O Rafael vai conseguir provar a sua inocência? Enfim, me deixa sua opinião aqui embaixo que eu quero muito saber. Então foi esse o vídeo de hoje. Um super beijo, até o próximo e tchau!